Existem nas Escrituras os 10 mandamentos de acordo com a palavra de Deus. Os 10 mandamentos foram escritos por Ele mesmo aos seres humanos, para que soubéssemos o padrão de sua santidade, bem como a exigência de Deus. Os mandamentos você encontra no livro de Êxodo capítulo 20, os quais são: 1. Não adorar nada e ninguém a não ser Deus. 2. Não fazer e nem se prostrar à imagem de escultura ou qualquer outra. 3. Não tomar o nome de Deus em vão. 4. Não fazer nenhum trabalho no sábado. 5. Honrar pai e mãe. 6. Não matar. 7. Não adulterar. 8. Não roubar. 9. Não mentir. 10. Não cobiçar a casa de teu próximo, nem a mulher, ou marido, nem escravo ou escrava, nem coisa alguma do teu próximo. A palavra de Deus também diz que se alguém guardar tudo isso, mas tropeçar só em um desses mandamentos, a pessoa se torna culpada de todas. Tiago capítulo 2, versículo 10. E Deus diz ainda: maldito todo aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. Jesus Cristo esclareceu que para cumprir os mandamentos não basta não praticá-los, mas se tiver intenção impura no coração já pecou. Leia Mateus capítulo 5. Significa que se uma pessoa mentiu ao menos uma vez, desobedeceu aos pais ao menos uma vez, teve pensamentos de relações sexuais com alguém que não fosse seu cônjuge, tal pessoa já está reprovada, e portanto merece ser condenada ao inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Por esta razão é que ninguém pode se salvar pelas obras. Deus só aceita que alguém sem pecado pague pelos erros do pecador. No Éden, quando Adão e Eva pecaram, foi isso que aconteceu. Eles, envergonhados e com medo por causa do pecado, cozinharam folhas de figueira e fizeram aventais para si. Porém, no fim do capítulo 3 de Gênesis é mostrado que Deus fez túnicas de peles para eles dois. Significa que um animal inocente teve que morrer para cobrir as vergonhas de Adão e Eva. Deus não aceitou a tentativa de eles tentarem corrigir seu erro, mas Deus que corrigiu o erro deles. Aquele animal que foi sacrificado foi o símbolo da morte de Cristo na cruz por todos nós. Lembrando novamente que Deus não aceita que um pecador justifique outro pecador ou que o pecador se justifique a si mesmo. Nosso pecado é tão ofensivo a Deus que Ele não pode nem nos tolerar na presença dEle. Eis que está escrito: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Está escrito no livro de Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por esta causa que Deus enviou seu único Filho Jesus para que ele expiasse os nossos pecados. Toda a ira de Deus, todo pecado que cometemos Jesus teve que suportar e ser açoitado, cuspido, blasfemado e depois morto crucificado. Somente assim que Deus, o Pai, pôde ficar satisfeito. O único sem pecado é Jesus e por isso Deus fez seu próprio Filho morrer em nosso lugar. Todo pecado que cometemos Jesus Cristo cravou na maldita cruz. O capítulo 53 do livro do profeta Isaías trata do sofrimento que Jesus Cristo havia de tomar em nosso lugar, e foi registrado antes da vinda do Mestre. Eis um pouco, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Uma pergunta sincera: você se disporia a morrer no lugar de um assassino, de um estuprador, de alguém que muito fez mal a você, te fez ódio? Teria coragem de entregar o seu corpo para ser açoitado, depois cuspido e depois receber cravos a marteladas em suas mãos e pés, para justificar alguém como dito acima? Creio que não, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 5.
havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Não há como alguém se salvar pelo que faz, seja a pessoa caridosa, seja ela frequentadora de alguma religião, ela pode orar todos os dias, dar esmolas etc. Eis que está escrito: porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Romanos capítulo 3, versículo 20. Como fora mostrado antes, aquele que não cumpre a lei é maldito diante de Deus, e Deus não aceita a obra de nenhuma pessoa tornada maldita. Toda a humanidade foi tornada maldita por não conseguir atender às exigências de Deus na lei. O único foi Jesus Cristo, seu Filho. Deus diz: não há um justo nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 e versículo 23. Se o pecador não se arrepender e crer na justiça de Deus, que foi enviar seu próprio Filho para morrer em nosso lugar na cruz, de modo nenhum poderá ser perdoado, de modo nenhum entrará no céu. Se você chegou até aqui, Deus te diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Peça a Cristo que te salve e obedeça-o. Se você rejeitar, estará dizendo a Deus que você consegue se salvar pelos seus esforços, não dando valor ao único meio de ser livre do fogo eterno. A palavra de Deus também diz, lá no livro das Revelações, o Apocalipse, como muitos conhecem, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e os que forem lançados no inferno lá ficarão a eternidade. Veja, se houvesse alguma outra forma de o pecador ser salvo, Jesus não teria vindo. E agora que ele veio, não existe desculpa. Jesus mesmo disse: se eu não vier e não lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. João capítulo 15, versículo 22. Antes de Cristo subir aos céus também disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. E isso ele disse: quem crer no Evangelho, e o Evangelho é: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3-5. Receba Cristo hoje mesmo, ore a Deus em nome de Jesus Cristo e peça que perdoe os teus pecados e que te salve hoje. Confesse a Cristo, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja tornado maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículos de 28-30. Se você se arrepender dos teus pecados e confessar ao Senhor Jesus Cristo, a partir deste momento você terá a vida eterna e nunca jamais será condenado. Quem diz é o Senhor e não eu. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Não vires costas a esta tão grande salvação,